Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à temporada 2020 da Matemática Humanista. Eu sou o Carlos Matias, estou de volta, muito feliz por estar de volta, agora com uma super querida amiga Helena Singer, está presente aqui com a gente. Muito obrigado, Helena, pela sua presença. Eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco, enorme honra tê-la com você, tê-la aqui conosco, aqui na Matemática Humanista. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje também. Maravilha. Bom, pessoal, Helena, deixa eu conversar um pouquinho com o pessoal. Dar boa noite a todo mundo que está no chat aqui, vários amigos que sempre acompanham a Matemática Humanista. Tá o José Cândido, a Gioconda, o Giovanni Cordum, a Rosane Macedo, a Bárbara Marinho, todo mundo que está presente, a Daniele Bruno, queridos amigos que sempre acompanham a Matemática Humanista. Hoje a gente está retomando então a temporada 2020 e começando agora com um seminário. A Matemática Humanista pela primeira vez está promovendo um evento. Na verdade, são os programas que a gente faz usualmente, no entanto, eles foram organizados e agrupados em torno de um mesmo tema. Então, isso foi feito pela primeira vez nesse momento. Agora a gente está começando com a nossa Helena Singer sobre a BNCC e a escola. A gente vai falar um pouco sobre isso. Na verdade, esse seminário é um seminário que fala sobre a formação de professores. E eu acho que a gente está vivendo um momento importante. Eu até queria contextualizar um pouquinho, Helena, nesse ponto, de que a ideia do seminário é que a gente fale particularmente sobre esse momento que a escola vive, de ter chegado uma nova prescrição curricular, a Base Nacional Comum Curricular, e de repente as coisas vão ter que se reorganizar, tomar novos rumos, novas direções. O documento tem características bastante específicas, é uma prescrição curricular robusta, que possui características, no meu ponto, assim, na minha forma de ver, um pouco contraditórias em alguns sentidos, eu digo, de posicionamento curricular. Então, a ideia é que esse seminário venha discutir isso de uma maneira bastante ampla. Então hoje a gente começa o papo com a super Helena. Na semana que vem eu vou receber aqui meu amigo Wagner Valente. Ele vai falar um pouco sobre a história da educação matemática, falando especialmente sobre currículo e o uso do livro didático, ver como que a gente teve algumas mudanças curriculares, alguns momentos diferentes na educação brasileira no século passado, e a gente vai contar um pouco a história sobre como que a escola foi se remoldando, os impactos das reformas curriculares, dos parâmetros curriculares nacionais e tudo mais. Depois, no dia 23 de abril, eu vou receber aqui o professor Dário Fiorentini, um amigo querido, craque em formação de professores. A gente vai falar também sobre isso. E no dia 30, acabando o seminário, a gente vai receber a professora Bernadette Gatti, que é craque também, sabe tudo de formação de professores. Então vai ser muito legal. Eu acho que é uma oportunidade para todos os colegas da comunidade da Matemática Humanista aproveitarem, refletirem sobre o tema. Sejam todos muito bem-vindos. Helena, me perdoe por me alongar tanto, mas como é o primeiro episódio do seminário, eu gostaria de apresentar um pouco o contexto para todos e para ti também. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Tá? Então, eu vou te fazer uma primeira pergunta para a gente começar o bate-bola. O pessoal está aqui no chat, pode fazer pergunta em qualquer momento, tá? Eu estou aqui acompanhando as perguntas e vou ficar filtrando para a gente conversar com a Helena. Então, como eu vinha falando, Helena, a Base Nacional Comum Curricular, ela é assim, uma prescrição recente. Ela foi homologada, pelo menos a do ensino fundamental, em 2017, a do ensino médio em 2018. E, como eu disse, eu sinto que a base, de uma certa maneira, ela traz dois posicionamentos bastante... Quem olha o documento, você vê o preâmbulo, a questão das competências gerais,
e tudo mais, as competências específicas de cada disciplina e tudo mais. Mas, quando a gente chega na segunda parte do documento, que é a parte dos objetivos de aprendizagem ou habilidade, eu não vou agora entrar numa guerra semântica aqui sobre o jeito que a gente chama, mas eu sinto uma certa desconexão daquela primeira parte, quando a gente traz competências socioemocionais, a gente fala de cidadania, a gente fala de cultura, a gente fala de conhecimento, a gente fala de um monte de coisa bacana, e de repente vem uma série de conteúdos assim, travestidos de habilidades e coisas muito desarticuladas e granulares e substantivas demais. Então, eu tive a pachorra, Helena, de contar quantos objetivos de aprendizagem a Base Nacional Comum Curricular tem. 1.567. Então, assim, eu queria te ouvir sobre o documento, ouvir você, sua posição sobre o documento, e parar de falar que eu já falei demais, tá? É um prazer te ouvir também. Eu acho que tem até mais contradições do que só essas duas que você aponta entre a introdução e a descrição depois absolutamente inconsistente de uma listagem de conteúdos travestidos de habilidades, né? Tem uma contradição enorme entre os níveis de ensino também, porque a concepção pedagógico-curricular que está na parte da base da educação infantil é uma, a que está no fundamental é outra, e a que está no médio é outra, de outra natureza ainda. Então, isso vem de um modo a reforçar, intensificar e piorar o que já é muito ruim, que é uma ausência de continuidade nas políticas e nas práticas e nas escolas, né, ao longo de toda a educação básica. A gente já tem uma série de fragmentações e de rupturas na prática, pelo fato de que a educação infantil está principalmente a cargo do município, o ensino fundamental dividido entre município e estado, o ensino médio a cargo do Estado e o ensino superior a cargo do governo federal. Quer dizer, até hoje o Brasil não conseguiu constituir de fato um sistema educacional que fizesse com que esses vários atores não só conversassem, como articulassem, integrassem num plano comum. E a base vem piorar isso muito, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As concepções curriculares que estão colocadas em cada um dos níveis. Só explicita claramente que foram escritos por equipes diferentes, pessoas diferentes, com visões diferentes. Não houve processo de construção coletiva, de debate, de aprofundamento, né? Então, é um documento muito, muito, muito ruim, do qual a gente deve ter, no mínimo, vergonha, né? Sim, eu me recordo quando a gente teve, que a base ela teve várias versões, então eu me lembro que na ocasião em que abriu-se espaço para a gente poder dar sugestões, né, as sugestões elas eram de uma certa fórmula encapsuladas dentro de um modelo, quer dizer, você não podia, por exemplo, falar assim, olha, não é essa estrutura de documento que é o que eu esperava, né? Por exemplo, e lá não, era assim, olha, você tem esse texto está posto, a estrutura está posta, e você tem esse texto, você tem alguma sugestão para modificar esse texto? E aí, no caso, era modificar os objetivos de aprendizagem. Então, é uma coisa muito pobre, e eu acho que uma coisa que muito me preocupa, Helena, sabe o que é? É que no caso da matemática, em especial, a gente tem uma tradição ainda mais forte, eu diria que é quase um fetiche curricular, quase, de apego ao conteúdo matemático. Quer dizer, essa coisa do conteúdo matemático é quase que uma fixação da escola e da universidade. Os próprios cursos de licenciatura, hoje, eles acreditam que basta ao professor saber o conteúdo matemático, saber a matemática específica que ele irá.
ensinar aquele conteúdo especial. E eu acho que a base comete esse pecado quando ela chega realmente na ponta, porque eu vejo aqui no Facebook, às vezes, grupos de professores em que eles falando assim, olha, alguém tem aí um plano de aula para base? E, o que eu tô querendo fazer é o 3EF05 4PM, sabe? E aí a gente é como se a gente tivesse engessado quase que as experiências, as aulas, o tempo que a gente tem na escola, que de uma certa maneira já é uma loucura. O professor dá aula no 7º ano, de tal hora, na sala tal, da disciplina tal, e sobre o assunto tal, e ele vai usar o conteúdo tal, do livro tal, o pacotinho tal, e a gente fala de autonomia da escola, autonomia, e eu não vejo espaço para a escola ser autônoma em um trilho tão posto, de forma tão contundente. Carlos, acho que você citou aí três assuntos que eu gostaria de comentar um pouco. O primeiro foi em relação a esse processo da consulta, né? Em relação a pontos da e uma forma muito limitada dessa consulta, que foi piorado ainda pelo fato de que esta consulta foi feita a partir da segunda versão da base, e que depois houve uma mudança de governo com o impeachment da presidente Dilma, e quando entrou o governo do presidente Michel Temer, veio um outro documento feito por uma outra equipe que não dialogava sequer com a anterior. No entanto, continuou-se falando que havia tido um processo de consulta, que havia tido amplos debates, que havia acontecido debates em todos os níveis e mais a consulta em que milhões de pessoas debateram, né? E que foi uma falácia, inclusive, aprofundada depois no processo das audiências públicas, né? Do Conselho Nacional de Educação, que uma série de organizações, todas as organizações que o Brasil tem, né? O Brasil tem um universo de conhecimento sobre construção curricular muito bom, muito consistente. Nenhuma dessas instituições participou do processo, sobretudo, e pior ainda, as próprias escolas não participaram do processo. Isso foi dito no conferência e não mudou nada, mas aumentou ainda a possibilidade das pessoas dizerem que houve um processo, inclusive citando as audiências, né? Então, assim, a gente também vai aprendendo que o quanto que manipular a democracia às vezes é pior do que não fazer a democracia, né? Houve sempre a crítica aos parâmetros curriculares nacionais de que foram escritos no gabinete sem a consulta por especialistas, e que a base agora seria um processo que viria resolver esse problema. E ele foi o contrário, né? Porque aí fingir que faz a consulta, fingir que há um amplo processo de participação e depois aprovar alguma coisa que não foi feita efetivamente a partir das escolas, dos estudantes e dos professores, é pior do que fazer no gabinete e dizer isso é um documento de especialistas, né? Então esse eu acho que é um assunto, é uma coisa importante que eu não quis deixar passar, porque eu acho que a questão da democracia, ela está tão frágil no Brasil hoje. Sim. Opa, demos uma travada. Oi? A gente deu uma travada, Helena, de alguma maneira e deu uma travadinha. E agora voltou? A sua imagem congelou, mas voltou. Tá. Então, eu estava dizendo que eu acho que essa questão da democracia, a gente precisa insistir, a gente precisa falar desses processos, criticar os processos que são pseudodemocráticos como prejudiciais à democracia, para que a gente possa, de novo, tentar se reorganizar e lutar para que a democracia efetiva se reconstrua. E em relação à questão da matemática, você conhece muito melhor do que eu e quero muito também saber as suas opiniões sobre isso, mas é tão verdadeiro isso que você falou sobre o fetiche da matemática que ela sequer foi considerada uma das linguagens dentro da área das linguagens, né, nessa
pseudo-educação por áreas, que a base traz, é pseudo porque na prática tem mil e quantos conteúdos? 1567. 1.567 conteúdos, não cabe em área nenhuma isso, né? Mas nem nessa pseudo-organização por áreas a matemática não coube. Teve que ficar separada das outras, né? Não se assume como uma linguagem com o mesmo valor, os mesmos complexos, a mesma complexidade que as outras, né? Não, tem coisa à parte, né? Então, são vários problemas, né? Sim, que vão boicotando a autonomia da escola, como você falou, e a possibilidade de a gente construir uma educação que seja efetivamente consistente, coerente com a aprendizagem dos estudantes, né? Sim, maravilha. Eu confesso a você que eu não participei da base, do documento da base, mas assim, eu estava muito ligado ao MEC. Na ocasião das primeiras discussões, havia discussões sobre as matrizes, dos testes em larga escala, e aí havia muita pressão de que o documento incorporasse, de uma certa maneira, uma estrutura semelhante às matrizes que orientam a produção de itens para os testes em larga escala, de uma certa maneira alinhar aquilo que o professor efetivamente deveria fazer com um sistema de avaliação daquilo que foi feito. É quase como que é algo meio tautológico, porque você fecha um ciclo perfeito. Você faz algo e você cria algo para avaliar exatamente aquilo que você fez, mas não há uma discussão sobre se aquilo que você fez é efetivamente bom ou razoável de uma maneira pedagogicamente mais ampla. Então, eu quando via a base sendo feita, eu fiquei primeiro feliz porque eu acho que a gente deveria ter alguma prescrição curricular que fosse capaz realmente de dar uma base central de fundamentos para que as escolas conseguissem construir os seus currículos, algo que fosse capaz de induzir flexibilidade, autonomia, democracia, de uma escola emancipadora, libertadora. Eu esperava que o documento fosse capaz de evocar ou de induzir posicionamentos curriculares. Mas não, eu me surpreendi com um documento que não abre, que não joga para cima, ele joga para dentro, ele fecha, ele gera clausuras, né? E aí eu vi as sociedades acadêmicas que há na matemática, como a gente tem a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a Sociedade Brasileira de Matemática ficou um pouco na dela, porque ela não é uma coisa que ela se preocupa muito, na verdade, assim. Ela tem, faz parte a Sociedade Brasileira de Matemática, mas não há um... Agora, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ela em princípio procurou debater mais, né? E teve muita assim, participação. E eu fiquei um pouco triste na ocasião, porque muitos colegas que defendiam posicionamentos curriculares super progressistas, super para frente, super renovadores, de repente entraram na base e eles se engajaram naquele modelo, eles estão lá como consultores do livro e tudo mais, mas eu fiquei um pouco decepcionado, fiquei um pouco frustrado. Então, eu vejo que a base está organizada, os professores vão olhar mesmo aquela parte primeira, a parte das competências gerais, essas discussões mais profundas. Os professores, dificilmente eles vão ter tempo ou vão ter recurso para poder construir algo curricularmente mais assim sensível a isso, e vai acabar caindo em cima dos objetivos de aprendizagem, nos livros didáticos, nas apostilas que vão invadir a escola e vão induzir o que o professor vai fazer. Então, isso é uma coisa que me preocupa, quer dizer, a base, ela, além de ser tudo isso que você falou, eu concordo contigo, de ser um documento ruim, um documento que tem contradições de todo tipo, mas ela, na função primeira que ela deveria ter, de
tentar induzir uma construção curricular ou de inspirar, na verdade, ela vem trazer um fechamento do desenho, né? Bom, isso é uma opinião minha. Há muitos colegas que discordam de mim, mas enfim. E o que eu acho, Carlos, assim, que eu não sou... eu tenho uma tendência a ser sempre um pouco mais em relação às coisas. Eu acho assim, que também não é um documento que chega diretamente na mão do professor, que o professor é o que vai fazer o uso da base, né? A princípio, ele seria mesmo um documento orientador das redes para que elas formem os seus currículos. E na medida de um documento absolutamente incoerente, inconsistente, na verdade, ela dá se o Estado, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação tiver uma visão mais avançada, mais consistente, mais coerente da educação e do currículo, pode dizer que está seguindo a base, a introdução da base, e fazer uma coisa muito interessante, sobretudo alguma coisa que não padronize todas as escolas da rede, mas que dê insumos, que dê formação, que dê debate, espaço para debate, para construção, e que respeite a liberdade das escolas fazerem os seus currículos e fazerem os seus projetos pedagógicos. Agora, uma outra rede, seja municipal ou estadual, que tenha uma visão tão frágil ou tão conservadora quanto a que está na base, vai fazer outra coisa, ou, enfim, vai fazer sempre a mesma coisa, que é essa que as escolas vêm fazendo desde que o sistema de ensino se estabeleceu, público e privado, no país, né? Então, assim, eu não tenho... Em primeiro lugar, eu não acho que é a base que muda a educação. Portanto, assim, nunca me envolvi com um movimento para reivindicar que existisse a base, porque eu acho que essa visão é uma visão formalista, uma visão que não coaduna com a autonomia da escola, e a verdadeira possibilidade de transformação não vem de um documento externo. Quer dizer, não é uma bala de prata, uma bobajada dessa que vai salvar, uma base vai salvar, mas também não vai enterrar. Uhum. Eu acho que ela, sendo ruim, ela talvez mantenha o que está aí, reforce alguns posicionamentos e tal. O que importa mesmo é o que se faz a partir dela. Porque a lei, a gente tem desde 1996 a liberdade de fazer escolas, de organizar as escolas, não precisa estar em disciplina, não precisa estar em série, não precisa ter nota, não precisa ter classe, desde 1996. Uhum. E até hoje não acontece. Sim. Não acontece mesmo na maior parte da quase totalidade das escolas brasileiras. Então, assim, não é a lei que muda. Não é ela, a partir dela, ou com ela ou sem ela, que as coisas mudam, né? Acho que, assim, pelo menos o foco da minha atuação, do meu desejo, da minha energia, não vai para isso, porque é muito limitado o alcance, embora é claro que faça diferença, né? Não dispenso a LDB é sensacional, ela é incrível, e não deixo de criticar a Base Nacional Comum Curricular, mas nenhuma das duas vai fazer efetivamente a transformação na educação que a gente precisa. Sim, maravilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Helena. Nós temos aqui, olha quem chegou aqui, chegou a Patrícia Silvério, lá de Araguaína, no Tocantins, fica lá em cima. Palmas fica no meio, Araguaína indo para o norte lá de Tocantins, que legal. Patrícia, seja bem-vinda, tá chegando, tem um monte de gente dando boa noite aqui para você, Helena, que legal. Tem o Eric Souza, tá perguntando aqui o seguinte: o que deve sair e o que deve entrar na BNCC para que esse documento seja libertador, para ser um documento emancipador? A pergunta aí. Eu acho que deveria ficar a introdução. A introdução é efetivamente de qualidade e de fala de um currículo, de uma base curricular emancipadora, libertadora, né? E acho que a concepção que está ali colocada na educação infantil também não é ruim, não é incoerente com o que a sociedade brasileira vem construindo acumulando em relação à educação infantil, né? Temos um acúmulo, temos coisas importantes conquistadas, e a base não vem
necessariamente romper com isso. Agora, de resto, não sobra muita coisa. E o que ela deveria ter seria apontamentos. Eu acho, assim, eu já tive um posicionamento, não deveria existir base nenhuma. As escolas deveriam ter total autonomia para fazer o seu currículo como bem entendessem. No entanto, nos últimos anos eu revi essa minha posição diante do que eu venho vendo acontecer no Brasil. Sim. Que é quererem fazer ensino do criacionismo na escola. Sim. Eu não tenho nada contra que se ensine criacionismo na escola, desde que a escola também seja obrigada a ensinar a visão científica do desenvolvimento humano. Então, assim, eu acho que algumas coisas, elas são fundamentais de serem garantidas. E eu, talvez, quando eu não achasse que fosse necessária a base, eu talvez achasse que essas coisas já estavam garantidas no Brasil. Sim. Mas eu acho que, assim, a maioria da população brasileira não conhece a Constituição. E a Constituição tinha que estar na base. Infelizmente não está. Nessas 1.800 e tantos conteúdos, não sei se passou batido, talvez seja um entre os outros 1.000 e tantos, entende? Não devia ser um entre os outros 1.000 e tantos. Deveria ser a orientação de toda a base. A partir da Constituição, ali estão colocados todos os conteúdos que a base deveria colocar, em relação aos direitos, em relação à compreensão do contexto brasileiro, em relação aos valores da democracia. Isso tudo tinha que estar na base. Sim. Com a total liberdade da escola, definir um modo de trabalhar esses valores, esses conteúdos, esses conceitos, mas deveria garantir que sim, toda a escola ensinasse isso, para que a gente não tivesse hoje um conjunto de pessoas em cargos de posição, em cargos de poder, que não conhecem e, sobretudo, não valorizam a Constituição Nacional. É verdade, perfeito. Olha só, a Belle Loivos, ela é professora da Faculdade de Educação da UFRJ, que legal. Ela está colocando assim: professora, pode comentar o abismo que existe entre essa boa introdução da base e a descrição das competências? Essa eu vou dar um pitaco também depois. Essa é boa. Eu acho. A introdução fala disso, fala das competências, fala em 10 competências gerais, que na verdade dizem de tudo que a gente espera de um cidadão brasileiro, que na verdade a gente está vendo nas redes sociais, nos comportamentos, nas ruas, em vários lugares, que a maioria, uma boa parte da população brasileira não tem essas competências gerais em relação aos conhecimentos básicos de como funciona a sociedade, em relação ao autoconhecimento, em relação à postura no mundo do trabalho, na sociedade, como cidadão. Tudo isso está ali na introdução. A introdução faz uma afirmação da educação integral. A educação integral é uma perspectiva que diz que os sujeitos têm que se desenvolver em todas as dimensões, né? Não só a dimensão acadêmica, mas tem que garantir o desenvolvimento afetivo, político, cultural, social, né? E se a escola não é capaz sozinha de garantir tudo isso, porque obviamente uma única instituição não é, por outro lado, ela é a instituição que tem, né, e a gente está falando de educação básica, que a introdução diz de toda a educação básica, a gente está falando de 14 anos no mínimo da vida de cada um dos brasileiros, todos os dias, várias horas por dia. Dá para fazer muita coisa nesse tempo, sim, né? E dá para fazer uma estrutura, um posicionamento ético, inclusive, de fomentar que as outras instituições valorizem essas aprendizagens também e que as crianças, os adolescentes e os jovens tenham a oportunidade de se desenvolver não só na escola, mas em todas as instituições e espaços nos quais eles circulam, né? Isso é o que diz a educação integral. É um chamado a toda a sociedade a assumir a sua responsabilidade na educação das novas gerações. E a partir daí, o resto do documento nunca mais fala disso. O resto do documento é uma listagem, né, como o Carlos falou, de itens supostamente organizados como se fossem habilidades a partir de competências específicas e gerais de conteúdos, de componentes curriculares, que são as famosas disciplinas com outro nome,
supostamente conectados numa área, mas não há uma coordenação de uma área, não há uma visão interdisciplinar de fato das áreas de conhecimento para que se uma estrutura interdisciplinar se colocasse, se explicitasse, que fizesse sentido depois aquelas habilidades serem trabalhadas numa perspectiva que não é de uma listagem de conteúdos, mas de desenvolvimento de aprendizagens, que é alguma coisa que a gente faz ao longo da vida toda. Sim. No caso da matemática, acontece uma coisa curiosíssima. Por quê? Quando você olha para as competências gerais, você vê falando de conhecimento, entender o conhecimento, a questão da cultura de uma maneira complexa, né? Quando você olha para a primeira competência específica da área de matemática, falar assim, reconhecer a matemática como uma ciência humana, sabe? E eu achei isso incrível, achei lindo, eu cheguei a ficar arrepiado, falei que maravilha, né? Mas quando eu fui olhar depois a tal listagem, como você falou, assim, não há nada que consiga realizar ou até promover aquilo que está no início. E assim você vê, por exemplo, até mesmo as coisas mais banais do tipo, poxa, a história da matemática, né? A matemática, ela é uma construção cultural humana, resolvendo problemas ao longo da história. Não é uma lei do universo, uma coisa mágica, entende? É algo construído pelas crises, pelos dilemas, né? Na busca de soluções, de acordos. A matemática, ela é muito democrática nesse sentido. Ela foi construída por discussões e debates. Então, isso tudo ligado ao meio de cada um. Se você olhar a matemática do índio, se você olhar a matemática europeia, branca, do século XIX, se você olhar, são matemáticas completamente distintas, mas elas compartilham toda uma dimensão central, de cunho sociocultural, que, por exemplo, a base não aponta. Ela fala uso de tecnologia, ela fala usar programas, pelo amor de Deus, assim, e você olha o documento e você tem roxinho é matemática, verdinho é não sei o que, amarelo é história, sei lá o que. E eu acho que isso é muito ruim, porque a gente não está conseguindo vencer essa fragmentação. E quando os estudantes chegam na universidade para serem formados professores, seja de matemática, seja da área que for, eles vão receber a mesma postura curricular de conteúdo, de desarticulação, de desconexão com a escola, e ele vai dar aula na escola. Então, assim, é um círculo vicioso que se autoalimenta de horror. Então, assim, eu sinto muita falta da gente realmente falar de matemática ligada à tecnologia, falar de história, olhar de uma maneira transversal a história, né, do conhecimento matemático, das práticas matemáticas. Isso é uma coisa que eu esperava estar no documento, porque nas competências gerais tem esses pontos, são trazidos esses pontos. E assim, mas quando você chega lá na tal da lista, é uma loucura. E aí, Helena, veja, se a gente olhar, isso é uma coisa que eu já falei aqui na matemática humanista algumas vezes, a teoria das competências e habilidades, de uma certa maneira, buscavam também combater a fragmentação. Concorda comigo? Claro. Sem dúvida. De maneira relacionar com a prática, porque a coisa, né, do verbo, a coisa da ação, etc. Mas quando você traz 1567, não há como. Então, assim, eu vejo um problema muito grande. A Beli está colocando aqui, está perguntando também sobre a questão das competências socioemocionais. Isso era uma coisa que eu ia falar com você, porque eu até vou contar um caso rapidinho para ti. Lá na minha universidade, assim, os cursos de licenciatura, em 2015, eles precisaram passar por uma reforma de ajuste, carga horária, alguns redirecionamentos. E isso se deu antes da Base Nacional Comum Curricular ser homologada, tanto do ensino fundamental como do médio.
Então agora, há até um documento que é a Base Nacional Comum da Formação de Professores. Então, provavelmente as licenciaturas vão passar por uma nova reforma agora, em breve. Vão ter que passar por uma nova reforma. Mas lá na UF a gente passou por uma reforma curricular. E as discussões, elas eram, olha, a disciplina tal, cálculo 1, vai ficar no terceiro período ou no segundo período? A álgebra vai ficar em tal período ou em tal período? E tudo era o conteúdo, tamanho é o vício em se formar professores. A gente forma professor pensando apenas que a ele basta saber o conteúdo matemático. Então é um ajuste de reposicionamento de disciplinas e tudo mais. Quando, na verdade, falar da escola é algo muito mais complexo. Essa questão das competências socioemocionais, então, dando a volta ao mundo para te falar isso. Lá, isso entrou em cena, em algum momento, discutir isso. A garra, a resiliência e etc e tal. Mas eu senti no papo das pessoas que, na verdade, quando se falava da tal da garra, da empatia e das coisas todas, era mais quase que um atributo ou um vínculo para poder criticar o estudante pelo fracasso ou culpar ou responsabilizar o estudante pelo fracasso dele na universidade, do que propriamente um trato por exemplo, quando a gente fala de empatia, a gente não está querendo que alguém saiba o que significa empatia. A gente quer ter um currículo que consiga promover a formação de alguém empático, que tenha empatia. Agora, as pessoas vêm falar dessas competências socioemocionais, por vezes, de uma maneira muito absoluta, desconectada das questões socioculturais, desconectadas das questões pessoais, familiares, como se fosse algo genético, algo do indivíduo fechado e definitivo, sabe? E eu não vejo as coisas assim. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas competências socioemocionais e o receio que eu tenho delas serem tratadas na escola de maneira separada do que é normalmente feito com conhecimento. Você tem uma aula de pensamento crítico ou uma aula de criatividade, sabe? Sem a gente estar conectando com problemas mais complexos, sabe? O que você acha disso? Eu acho que tem um problema de fundo, né, já bem inicial, que é o seguinte: quando se fala de competências socioemocionais, se separa, se divide entre as que não são socioemocionais, elas são o quê? E aí se fala cognitivas. Esse é um erro conceitual muito importante, porque passa a impressão de que o conhecimento não se constrói a partir da sociedade e da emoção. Sim. Que o conhecimento seria uma ação mental, talvez, que é atribuída ao cognitivo, e as nossas emoções e as nossas experiências não tem nada a ver com isso. Isso cabe direitinho na visão de educação que coloca as pessoas sentadas em cadeiras ouvindo aulas sobre temas que não foram elas que perguntaram durante várias horas por dia e anotando informações que lhes são dadas em cadernos. Essa visão que organiza a escola desse jeito, a sala de aula desse jeito, é a mesma que diz que conhecimento cognitivo é uma coisa e socioemocional é outra coisa. Uhum. Então é uma coisa de fundo muito equivocada e que não adianta a gente estar há séculos não aprendendo nas escolas, né? Passando todo esse tempo que eu falei, 14 anos, 4 horas por dia, 5 horas por dia não aprendendo, que as pessoas continuem insistindo nessas ideias absolutamente fora do lugar, para dizer isso, né? E aí começa, mas a trazer o assunto para a pauta vem exatamente a partir desse reconhecimento. Olha, a escola não está tratando de aspectos muito importantes, que são aspectos sociais e emocionais. A gente precisa tratar disso na escola. Vamos arrumar um lugarzinho para isso na escola também, porque está atrapalhando o cognitivo, que é o que importa. Então a gente
dá um jeitinho de trabalhar nisso num cantinho, de um jeitinho num projeto, numa aula, num livro, em alguma coisa, né? Então são paliativos absolutamente equivocados, porque o equívoco está de fundo, né? As pessoas, para aprender, elas precisam, em primeiro lugar, se emocionar, se afetar pelo aquele conhecimento, por aquela informação. Se ela não se envolver emocionalmente, afetivamente em relação àquela informação, ela não aprende, né? E para ela se envolver afetivamente, essa informação precisa dizer da realidade dela, do contexto dela, dos interesses dela, do que ela conhece, do que ela quer conhecer, né? Então, assim, isso tem a ver com o social, tem a ver com a experiência dela, tem a ver com o que ela vive, as referências, o repertório, os contatos, as relações sociais dela, né? Tudo isso está junto, é inseparável, é intrínseco. Assim, esse esforço que a escola fez nos últimos séculos de separar as coisas, botando as crianças, sobretudo nas crianças é que choca mais, sim, mas para os adultos é também equivocado, sentadas, escutando, é um esforço de deixa todo o movimento, deixa todo o afeto, deixa todos os sentidos de lado e se concentra numa única coisa, que é a informação que você vai receber. Deu errado. Vamos combinar que deu errado? As pessoas não sabem. E eu não estou falando, educação pública, deu errado. No mundo as pessoas não aprendem. Assim, a gente vê uma minoria, né? Ela é espalhada por todas as classes sociais, países e tal, porque esse processo não serve para as pessoas, de fato, terem o aprendizado que precisam ter. Serve, talvez, para passar em provas, para ser melhor do que outras em algumas provas em que todo mundo vai mal, né? Porque quando a gente olha lá resultado de DEB ou de Prova Brasil, todo mundo está ruim, sim, né? E aí os melhores são os que estão menos ruins, mas todo mundo está ruim. E isso serve, essa abordagem serve para essa classificação em cima de coisas que são absolutamente fáceis, possíveis de serem medidas. Fáceis não, porque são milhões de reais gastos nisso. Não se faz uma avaliação custo-benefício, né? Quando se fez a introdução dos testes em larga escala no Brasil, se fez afirmando que isso melhoraria a aprendizagem. Até hoje eu não li um estudo que comprovou que 10 anos, se eu não me engano, depois disso ter sido implementado no Brasil, melhorou a educação brasileira. Uhum. Mas milhões foram gastos nisso e são gastos anualmente nisso. Enfim, voltei aqui um pouquinho para o outro tema, mas para a gente falar das socioemocionais, então, do que a gente deveria estar falando? Quando a gente fala de empatia, por exemplo, ela não é socioemocional, né? Ela também não é cognitiva, porque tudo isso está misturado. A empatia que a gente precisa que as pessoas aprendam e que é complexa e que é difícil, ela é o processo de você reconhecer numa determinada situação, tem vários elementos envolvidos, várias pessoas, vários seres envolvidos, e que uma mudança nessa situação afeta diferentemente cada uma das pessoas. Então você tem que ter a capacidade de compreender como uma ação sua numa determinada situação vai afetar diferentemente cada uma das pessoas. E aí você tem que ter esta capacidade de planejar, executar as suas ações e realizar e fazer as suas coisas considerando tudo isso. Isso é muito complexo. Isso não é da alçada do emocional, como se isso fosse intuitivo, como se isso fosse alguma coisa que não precisa ser medida e trabalhada. Por outro lado, isso não é desconectar conhecimentos da linguagem, da história, da matemática, né? Uhum. Eles são necessários para a gente poder fazer uma análise dessas, como que eu estou falando. Então, essa separação, ela na verdade é isso, é mais uma tentativa de fazer uma linguagem nova para manter as coisas velhas. Sim. Deixa eu queria mostrar aqui uma pergunta. A Beli falou uma coisa, acho que ela ficou chateada com o que eu falei. Deixa eu mostrar aqui que a Beli falou e eu poder responder para ela aqui, que é importante. Ó. Ela fala assim, olha, eu sou formadora de professores de língua e literatura de língua portuguesa e afirma, a gente sabe formar professores sim, os docentes, não para essa gaiola da BNCC, mas para a prática pedagógica referenciada. Por favor, professor, não repita o discurso de ataque à profissão docente dos grandes conglomerados midiáticos. Não, veja, o Belli,
querida do coração, deixa eu falar uma coisa contigo aqui. Eu não estou criticando, falando de todos. O que eu digo quando a gente fala formar professores de matemática, eu falo de um modo geral sobre os cursos de licenciatura em matemática. Né? E a maioria dos cursos de licenciatura, né, também de outras áreas, não só em matemática, mas de outras áreas também, até hoje, por incrível que pareça, apesar de todas as mudanças e tudo mais, elas ainda incorporam variações, pequenas variações daquela boa e velha estrutura curricular que a gente chama de 3+1. Né? Os cursos de licenciatura que nasceram, né, na primeira metade do século passado e que vieram dos cursos de bacharelado e aí fazia um ano de disciplinas pedagógicas e os cursos de licenciatura eram montados assim. Então, é algo comum nos cursos de licenciatura uma desarticulação muito grande. E no caso de muitas universidades, isso inclui a minha, né? Muitos professores não têm experiência com a escola. Quer dizer, na verdade, as experiências que eles têm com a escola é a escola que eles estudaram. Quer dizer, eles imaginam, eles formam professores achando que a escola é ainda a escola que eles estudaram há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Alguns estudaram na época da matemática moderna e ainda acham, né, que a escola ainda segue alguns padrões da matemática moderna. E quando a gente fala que não, há muito tempo não é assim, eles se surpreendem. Né? Então isso é uma coisa que eu falo com pesar, mas eu falo humildemente. Eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica. Eu acho que a gente podia formar professores melhor, mas isso não é uma crítica às universidades públicas, eu não estou incorporando discurso de nada. Eu estou falando que a gente tem que olhar ter uma visão, pelo menos na matemática, né, um pouco mais complexa do que matemática um pouco mais inclusiva, um pouco mais... complexa é a palavra. Né? Quando a gente perceber a humanidade na matemática, a história na matemática, a filosofia na matemática, isso faz parte e é fundamental na escola. A gente não tá, assim, a gente tem que entender que não é apenas uma questão de formar professores para ensinarem matemática. Na verdade, a matemática é um meio, né, para eles tratarem de múltiplas coisas. Né? Formar e educar é muito mais do que ensinar como resolver uma equação do segundo grau. Então, na matemática, as coisas são um pouco diferentes. Né? Nas ciências humanas, eu diria assim, eu trato a matemática como uma ciência humana, veja, mas eu digo nas ciências humanas, no padrão que as universidades chamam de ciências humanas, nos cursos de pedagogia, né, licenciatura em história e coisas do gênero, você vê que lá o posicionamento é muito melhor na formação do professor do que por exemplo, nos cursos de formação de professor em exatas. Né? Licenciatura em física, licenciatura em matemática, são cursos que, grosso modo, ainda são 3+1, grosso modo 3+1. Né? A questão de estágio, de residência pedagógica, na UF eu não diria, é bem acompanhado. Agora, em muitas universidades privadas, por exemplo, que é onde tem a maioria dos cursos de licenciatura, esse acompanhamento não é muito cuidadoso. Então, quando eu falo isso, eu não estou fazendo um ataque às universidades, nada disso não, longe de mim, é justamente o contrário. Tá bom, querida? Tá bom? Então, um beijo para você, sem grilo. Helena do meu coração, queria perguntar para você uma coisa que eu ia falar para você, que você falou agora sobre as competências socioemocionais. Você estava falando que não dá para dissociar, né? Quer dizer, quando a gente está resolvendo um problema de matemática, a emoção é que nos conecta ao problema, né? É que faz a gente desistir, que faz a gente investir, é que faz a gente abrir mão ou permanecer, a buscar solução. Então, não tem como separar. E aí eu vi aqui, eu estava
vendo o seu livro, eu tenho aqui a República das Crianças, aqui, eu tenho aqui em casa. E o prefácio, a introdução, é do Yves, né? Do Yves Latelli, não é isso? Então, Isso. Então, o Yves e eu temos uma amiga em comum, que é a Heloísa Dantas. Ela foi professora da USP, talvez você conheça a Heloísa Dantas. Ela, assim, como o Yves, ele é craque em Piaget, ele é um expoente em Piaget, sabe tudo de Piaget, né? A Marta Cole é craque em Vygotsky. A Heloísa Dantas é craque em Vallon. E Vallon tem essa coisa da emoção. Aí eu lembro que eu vi, teve um evento em que estava o Yves, estava a Heloísa, e eu fiquei tão marcado por uma frase que a Heloísa Dantas falou, que ela falou assim, em algum momento, ela fala, a razão, ela nasce da emoção e vive de sua morte. Bonito isso. Incrível, né? Quer dizer, esse impacto da emoção, você usou o verbo afetar, isso é fantástico. Quando você se afeta e aquilo te comove, é o que te move, né? É o que te faz. Então não tem como dissociar. Isso aí eu estou contigo. Mas eu não vejo na base, por exemplo, uma conexão dessas duas coisas, entende? Por isso que essa foi a minha pergunta inicial. Se a gente não corria um risco de acabar isolando tudo e fazer caixinha de tudo, caixinha de matemática, e aí dentro da caixinha da matemática tem uma caixinha do 7º ano, dentro da caixinha do 7º ano tem a caixinha dos números negativos, dentro da caixinha dos números negativos tem, sabe? E a gente perder a nossa capacidade de resolver problemas, de coisas mais complexas, né? Enfim, maravilha. Então, não, sem dúvida que a base reforça essa perspectiva das caixinhas, cria mais algumas caixinhas para projeto de vida, para, enfim, coisas que podem vir à aula com o professor mas, assim, nesse sentido que eu digo, reforça porque também já é assim, né? Então, o que eu acho importante trazer aqui é que, assim, a base, ela não traz em si a transformação da educação que todos desejam, que é uma educação que garanta a aprendizagem. Ela, na sua concepção e na sua forma, ela reforça tudo que vai contra a aprendizagem. Agora, ela não vai piorar, eu não sei se ela vai piorar, mas enfim, também ela revela a educação que temos, né? É assim, ela já é assim nas escolas, sim, é assim na maior parte dos lugares e até mesmo em algumas universidades, como você falou. Então, a transformação não virá a partir da base e continuará dependendo dos educadores que fazem, sim. Tem muitos educadores que fazem a transformação, e não é só em sala de aula, não, é na conexão com a comunidade, é junto com os estudantes, é junto com as famílias que estão naquele lugar. Então, isso exige, é de uma riqueza enorme no Brasil, e é para isso que a gente tem que olhar se a gente efetivamente quer buscar bons exemplos de como transformar. Sim, perfeito. Helena, deixa eu falar com o pessoal que está assistindo aqui ao nosso seminário. Hoje é o primeiro episódio, no primeiro programa do seminário. Nós temos mais 3 programas vindo pela frente. Na semana que vem eu converso com o professor Wagner Valente, da Unifesp. No dia 23 de abril, em abril só, o professor Dário Fiorentini. No dia 30 de abril, a professora Bernadette Gatti. A gente vai falar sobre bastante coisas sobre os cursos de formação de professores, conexões com a BNCC, sobre as mudanças e tudo mais. Isso aí vai ser uma coisa bem legal. Pessoal que está assistindo ao nosso programa de hoje, quem quiser, por favor, uma maneira de ajudar o canal a crescer é vocês se inscreverem no canal. Então, está aí vendo no YouTube, inscrevam-se no canal do YouTube. É fácil, só coloca Matemática Humanista, chega lá, deixa eu colocar aqui para vocês se inscreverem. O canal tá aí, ó, www.youtube.com/matemática humanista. Pessoal, chega,
clica e se inscreve, vai ajudar bastante o canal a crescer. Eu, quando convidei Helena, quando convidei todos os colegas que vão participar do seminário, eu sempre faço questão de falar que é um projeto absolutamente sem fins lucrativos, gratuito, aberto. Não tem dinheiro aqui, não tem nem comercial aqui. Eu não vou nem monetizar. Isso aqui é totalmente aberto. É para vocês que estão assistindo aí. É realmente o meu esforço para levar debate. É minha contribuição para promover mudança, né? Eu tô querendo ajudar e realmente tentar buscar e promover mudanças nos cursos de formação de professores para melhor, para a gente crescer, para a gente aprender. Não é para jogar para baixo. Por sinal, para falar em jogar para baixo, eu estava ouvindo aqui os meus vizinhos apitando um monte de de essas. Como é que é? Essas buzinas. Buzinas? Eu acho que o presidente da República foi na TV falar alguma coisa. E agora, em vez de bater panelas, estão tocando buzinas, né? Bom, tá certo, né? Então, maravilha. Então, vamos lá. Vamos fazer mais perguntas. Pessoal, tá querendo... Façam perguntas, pessoal. Pessoal, cheguem aí, por favor. Cheguem aí, façam as perguntas. Tem um monte de perguntas aqui no site. Tem um monte de páginas aqui. A Patrícia Silvério tá colocando uma coisa legal aqui. Deixa eu mostrar. Botar aqui rapidinho. Concordo plenamente com o professor Carlos Matias. Quando me graduei, não tive a oportunidade de vivenciar a realidade escolar. E quando fui para a sala de aula, me senti despreparada. Hoje veio algumas outras oportunidades, como o PIBID e a residência pedagógica, onde os estudantes têm a oportunidade de conhecer a realidade escolar. Isso é fundamental. A gente forma professores, indo na escola, acompanhando. Quem tem que acompanhar o professor são os professores do curso de licenciatura. Tem que ir lá na escola e acompanhar os estudantes. Tem que estar junto, né? Tem que zelar, tem que cuidar. Isso aí é fundamental. Legal, Patrícia, obrigado pelo seu relato. Vamos então seguir. Helena, agora eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro. O seu livro A República das Crianças. Não vou fazer uma pergunta especificamente sobre o livro, mas eu queria falar com você um pouco sobre o conceito de escola democrática. E assim, pensar o seguinte, veja, quando a gente fala em escola, uma coisa meio óbvia que eu vou falar aqui, mas enfim, quando a gente fala em escola, a gente não está falando do prédio, a gente não está falando de uma casa, a gente está falando de uma instituição sociocultural, tá certo? E essa instituição sociocultural, ela é atravessada, como nós estamos vendo agora, bastante atravessada por questões políticas de ordem local, de ordem comunitária, regional, nacional, enfim. Eu digo que é inevitável que a escola as considere esses pontos que estão em seu entorno, né, na dimensão política. É inevitável, né, de uma certa maneira. Mas eu diria que agora as escolas e as universidades, elas estão sob um forte ataque. Um ataque muito forte, quer dizer, professor sendo acusado de doutrinador, estudante sendo acusado de drogado, a escola sendo acusada de um centro de conversão, quase que uma igreja, né, de comunistas, né, que torna as pessoas comunistas, né, terras planas, o escambau a quatro. E eu acho que, de uma certa maneira, a gente vai ter que tratar disso, assim, como é que eu vou dizer? A gente vai ter que... A escola, ela vai ter que, de alguma maneira, se posicionar de uma maneira didática com a sociedade e mostrar que não é nada disso, de uma certa maneira. Ou os educadores, os professores, as escolas, os estudantes, eles têm que se mostrar, olha, não é nada disso.
né? Tem que ser didático, porque muita gente acredita nessas besteiras, nessas fake news, nessas coisas todas, né? O que eu pergunto para você é o seguinte: você acha que o desenho da base ela conseguiria promover a construção de um currículo que conseguisse combater essas coisas? Ou você acha que, dada as atuais condições de contorno políticas do Brasil, você acha que os currículos que a base irá inspirar podem ser contaminados com essa dimensão de fora, externa, e de alguma maneira fechar ainda mais a escola? Eu não sei se eu estou sendo claro aqui. Você acha que a gente consegue construir hoje, com essa base, uma escola democrática? A gente consegue, de alguma maneira, diante desse quadro político, de maneira didática, de maneira clara para a população, a gente construir uma escola democrática? Olha, Carlos, a escola não é separada da sociedade, né? A escola é talvez a instituição mais importante da sociedade, embora ela seja tão desvalorizada. Sim. Se você pensar que ela é a instituição mais espalhada pelo território nacional, que contém efetivamente toda a nova geração lá dentro, várias horas por dia, ao longo de vários anos, o que a coloca em proximidade com as famílias, né? Porque todos os dias as crianças estão lá, então as famílias têm que estar muito próximas. Olha a potência que tem essa instituição. E, por outro lado, ela não vai ser melhor do que a sociedade em que ela está. Sim. Né? A sociedade se revela, se reproduz, se produz na escola, porque a escola é parte da sociedade. Se hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que a democracia está em franco declínio, eu não vou dizer em risco, porque ela já está em declínio mesmo. Sim. Porque as pessoas não estão valorizando a democracia, né? Não estão valorizando os direitos humanos, não estão valorizando as relações cívicas no sentido mais republicano, né? Estão valorizando saídas autoritárias, totalitárias, né? Não são a maioria, mas cresce fortemente na sociedade passos para isso, de modo que não é que está distante de cada um de nós, dos nossos bairros, dos nossos prédios, até mesmo das nossas famílias, dos nossos grupos de WhatsApp, pessoas que estão defendendo coisas absolutamente contrárias aos direitos humanos, à democracia, etc. A escola não será diferente disso, né? Então, a gente tem, por outro lado, a gente vai precisar das escolas para superar isso. Sim. Então, porque vem da nova geração. Eu acho que também tem uma questão eu tenho uma aposta, faz parte do meu otimismo em relação às novas gerações. Eu acho que as novas gerações valorizam mais do que os adultos, várias dessas questões, as questões ambientais, as questões sociais, as questões de gênero, as questões raciais, tudo isso está na pauta das novas gerações. Até por causa disso, há uma reação, né, dos homens, dos mais velhos, dos brancos, enfim, dos mais ricos, em relação a uma tomada de consciência dos mais jovens em relação a vários desses aspectos. Então, os conflitos estão ali colocados. E neste momento que o Brasil conseguiu produzir, o Brasil que é historicamente uma sociedade racista, machista, e absolutamente desigual, né? Um recorde de desigualdade econômica e social no mundo, o que o Brasil conseguiu produzir para esse momento é uma reação violenta a isso que as novas gerações estão trazendo, né? Mas eu não acho que esta reação conseguirá segurar a história, né? Nós estamos num processo de construção de uma sociedade mais justa, mais igual, e menos racista, menos autoritária, menos machista, e continuaremos nesse caminho, né? Valorizando, reconhecendo a importância das questões ambientais também. Sim. Nesse processo, e acho que essa reação é uma reação forte,
talvez de desesperados diante do fato de que a história está caminhando para o fim desses poderes, né? Então esse é o meu otimismo que não me larga, e eu acho que a escola é fundamental para a construção desse processo, mas ela não tem como ela se isolar ou ela se colocar num lugar de que ela não faz parte disso, né? A gente tem que possibilitar que esses debates aconteçam nas escolas. Sim. Eu acho que também tem um distanciamento da escola em relação à família, e aí isso abre espaço, por exemplo, para processos em que as famílias acham que os professores estão doutrinando os filhos, porque não há muito espaço dentro da escola para os pais e para as famílias irem lá e debaterem isso. Sim, verdade. Vamos juntar as famílias, quando você me perguntou do meu livro das escolas democráticas, essas questões são dentro da escola. Sim. A abertura para que a participação da família, dos estudantes e dos professores debaterem as questões. Agora, a escola é tradicionalmente uma instituição fechada à participação da família, do contexto, dos vizinhos. Então, na medida em que não há debate, as coisas vão pelo WhatsApp hoje em dia. E aí vai ganhando uma escala que antes não tinha, né? Sim, verdade. Por sinal, Helena, deixa eu falar aqui com o pessoal que está assistindo ao programa de hoje, muito legal. Quem tiver interesse em conhecer o livro da Helena, olha só, escaneia aqui esse QR Code, quem está com o celular aí na mão, está assistindo, ó, pega o celular, aponta aí para esse QR Code, você vai ser levado direto para o livro da Helena, lá na Amazon, tá bom? Aí vocês podem ver, dar uma olhadinha lá, muito bacana. Esse livro ele é muito poderoso, eu acho ele poderoso. Então, pessoal que está assistindo, não deixa de conhecer, é só escanear. Se você estiver vendo o programa no celular e não puder escanear porque está vendo no celular, não tem problema. Esse programa de hoje vai estar no YouTube mais tarde, vocês podem depois escanear com calma, e também no link, nos comentários do vídeo do YouTube, eu vou colocar o link direto para quem quiser alcançar o livro da Helena. Tá joia? É A República das Crianças. Olha só, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu colocar. Tem uma pergunta aqui do João Rodrigo. O João Rodrigo pergunta aqui o seguinte, olha. Ops. Agora foi. João Rodrigo pergunta o seguinte: boa noite, eu queria saber se as mudanças para o ensino médio previstas na BNCC serão implementadas realmente em todas as escolas ano que vem, públicas e particulares. Caso sim, há esperança de uma mudança no ensino em si ou será mais do mesmo? Essa é a pergunta do João. Quer dar um pitaco? O prazo é 2021, né, para as escolas se adaptarem ao novo ensino médio, né? Eu acho esse termo bastante revelador do atentado à autonomia da escola, nesse processo que a BNCC vem sendo implementada, além de ter sido construída de um processo não participativo, vem sendo implementada num processo não participativo também. Agora, é o que, eu vou repetir alguma coisa assim, desde 1996 a lei diz que a escola devia ter milhares de possibilidades e, no entanto, a maioria das escolas se organiza com as provas. Enfim, não é a lei que vai mudar. Então, as escolas que quiserem continuar fazendo mesmo vão dizer que estão seguindo a base e vão continuar fazendo do mesmo. E as escolas que tiverem um projeto vão poder, como sempre puderam, usar a base para justificar que estão fazendo esse projeto. No nível do ensino médio, a base traz algumas inovações, vamos chamar assim, né, no sentido bem frágil do termo, num convite para que a escola se organize de modo mais por área do que por disciplina, né? Ela não traz essa listagem de conteúdos por disciplina como no nível do fundamental. Sim. E ela reforça um pouco mais as áreas, embora a matemática continue separada. Ela traz alguns outros aspectos interessantes de dizer que os estudantes podem, que a escola pode oferecer mais de um itinerário possível, os estudantes poderem escolher, sempre pôde.
Sempre pôde. Isso que diz agora, porque agora pode, não, sempre pôde. A LDB sempre possibilitou isso e tal, os parâmetros curriculares nacionais davam força para isso, mas o fato é que as escolas não faziam. E não faziam e não fazem porque o Enem vem numa outra perspectiva, os vestibulares das universidades vêm numa outra perspectiva. Sim. Então, e aí eu queria aproveitar até trazer de novo o tema da questão da universidade, que essa desconexão entre os vários níveis da educação, a básica e a superior, se revelam em vários aspectos, como esse distanciamento, né, Carlos, que você falou, que existe entre a universidade e as escolas. Eu acho que é menos... Quer dizer, tem uma questão de cada universidade, cada curso, cada faculdade faz como quiser, mas existe uma questão de uma falta de um sistema que de fato fizesse com que a formação dos professores se desse de modo integrado entre a rede de ensino pública e a universidade, seja pública ou a privada, né? Porque a maior parte dos professores da rede pública é formada na universidade privada. Deveria existir um projeto para fazer essa conexão, né? Que isso não dependesse de projeto pedagógico de uma ou outra instituição mais interessada, mas que a princípio fosse assim, né? E a outra coisa é o vestibular. Não faz sentido as universidades, as associações profissionais continuarem defendendo uma perspectiva de um conteúdo mais multidisciplinar, mais contextualizado, mais flexível, e o vestibular continuar cobrando, o Enem e o vestibular continuar cobrando esse conteúdo fragmentado, absolutamente desconectado da realidade do interesse e fragmentado nas disciplinas. Então, as universidades precisam fazer primeiro a sua lição de casa, que é transformar o vestibular. Sim. Isso sim é o que vai transformar o ensino médio brasileiro, né? Muito mais do que a BNCC. E a gente precisa, então, buscar isso, né, juntos. Sim, realmente. Assim, na verdade, o Enem vem cumprindo assim, uma função indutora extrema no ensino médio já há anos, né? Desde 2009, o ensino médio ele é preparação para o Enem, na verdade. Na verdade sempre foi, né, Helena? Desde milhões de anos já, desde na época dos vestibulares, o ensino médio, ele, de uma certa maneira, sempre era um preparatório desses para o Enem ou os vestibulares unificados de uma maneira geral. Então. Exato, e é uma pena que o Enem se coloque desta forma, tão ainda reproduzindo um conhecimento tão pouco efetivo, né? Sim. Olha só, vamos lá, olha. O Bruno está perguntando, falando aqui uma coisa legal, que é o seguinte: aproximação da universidade e da escola da educação básica, né? E imbricação desta com a comunidade e a sociedade. Como se diz na UFSCar, escolas devem se tornar comunidades de aprendizagem. Perfeito, legal, né? Universidades devem se tornar comunidades de aprendizagem. Sim. A Patrícia Silvério está colocando aqui o seguinte: infelizmente, em nossa comunidade escolar, as famílias que abandonaram a escola, lá no Tocantins, ela está falando que eles não conseguem trazer as famílias para a escola. Isso aí é uma realidade aí, né? Porque também aí que a gente vê, né, que a questão da educação não é uma questão só da escola, né? Sim. Então, assim, precisa haver um projeto da sociedade, da comunidade, para que as famílias possam garantir a educação dos filhos, né, valorizar e garantir, né? Então, assim, a escola sozinha não tem como conseguir isso. E que bom que a Patrícia traga isso como uma questão, a gente não consegue trazê-los, então é um esforço que estão tentando fazer, mas precisa do apoio das outras instituições que atuam com essas famílias, né? As instituições da assistência social, da saúde, a prefeitura, e precisa haver condições econômicas para as famílias poderem manter os seus filhos nas escolas, né? Então esse trabalho não é um trabalho isolado da escola ou da educação, da Secretaria da Educação, tem que ser uma abordagem interdisciplinar e intersetorial. Sim, maravilha. Então, Helena, queria te perguntar uma coisa. Dentro
como você percebe essa história das escolas cívico-militares? Porque, assim, é aquela história, né? Eu estava falando há pouco que a escola era por vezes tratada como uma igreja, né? Uma igreja em um certo sentido. Você, como você percebe isso? Porque, assim, isso realmente é uma das coisas que mais me preocupa, sabe? Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Bom, ela me preocupa também, né? Porque vem como um projeto de governo de uma escola que fundamentalmente viola os direitos humanos das crianças. Não tem outra forma de enxergar, né? Viola e ela viola também a forma de organização, quer dizer, um projeto pedagógico que a escola passa a ter que submeter a um projeto disciplinar militar, né? Nada disso tem a ver com educação, tem a ver com escola, é uma proposta, é um projeto mesmo, né? É um projeto de formação de uma nova geração que se submeta, que obedeça. Eu vejo como uma das estratégias de reação a essa novos posicionamentos que as novas gerações estão colocando em relação às velhas autoridades. Então, no esforço de conquistar a velha autoridade, eles estão até com esse projeto, que é um projeto bárbaro, né? De trazer a barbaridade para a educação, porque transformar a escola em caso de polícia e as crianças, né, na mão de uma visão militar. Agora, acho que muita crítica é feita e todas são absolutamente verdadeiras e eu assino embaixo de todas, mas eu acho que é preciso a gente se perguntar por que muitas famílias aderem, querem, desejam, elegeram um governo que prometeu fazer isso e está fazendo. É porque também ela supostamente vem, não uma demanda da família de disciplina, não acho que é isso, mas acho de segurança. As escolas cívicos militares, em boa parte dos estados, estão sendo direcionadas para áreas conflagradas, áreas de violência conflagrada, em que as crianças ficam em risco quando vão para a escola, em que as famílias sentem medo de mandar os filhos para a escola, em que a escola está no meio de um contexto em que há uma guerra, em que há muitas armas circulando. Então, neste contexto, se apresenta a essas famílias, essas escolas cívico-militares, como um lugar de segurança, totalmente policiado e que não vai entrar ninguém que possa ameaçar a vida dos filhos. E eu acho que é com este apelo que as escolas conseguem a adesão. Então, a gente precisa falar quais outras alternativas existiriam. Como é que a gente poderia enfrentar essa questão da violência nos territórios e garantir uma educação que não seja essa, a educação militar na mão da polícia, né? Então são assuntos sobre os quais a gente precisa falar e a gente precisa construir propostas, precisa construir projetos. Eu acho que a gente está precisando também não só resistir e criticar, mas construir propostas. Sim. Porque a gente precisa debater e ganhar o coração das pessoas para projetos democráticos, humanos, né? Sim, a gente tem que ser mais propositivo, eu concordo com você, isso aí é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa fundamental. O Eric, Helena, está perguntando aqui o seguinte, olha, deixa eu botar aqui a pergunta do Eric. Pode-se dizer que as escolas cívico-militares vão tentar reproduzir um ensino tecnicista? O que você acha, Carlos? Eu penso assim, na verdade, eu penso que quando a gente olha para referência da educação militar, isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente vai numa época em que a qualidade em educação era muito atribuída, né, às escolas militares por causa de um momento político que era vivido no Brasil. Então a gente tinha os institutos militares de engenharia, né, no caso dos cursos superiores, né, escolas, né, de nível médio também, militares também. Então era uma época em que você havia um domínio, uma preponderância
assim, militar na política, e durante essa época, que foi uma época que no Brasil coincidiu bastante com a matemática moderna, isso foi um movimento, a matemática moderna foi um movimento do final, assim, segunda metade da década de 60 até 70 e pouquinho, final da década de 70, mas ela ainda tem muitas influências, os livros ainda resistiram, essa foi uma transição muito lenta, e boa parte dos institutos militares, né, escolas, seguiram um pouco desse modelo da questão, daquele momento, a corrida espacial, a tecnologia, aquelas coisas todas. Então as escolas militares tinham um pouco dessa perspectiva, não digo tecnicista, mas de ligar a educação a uma educação tecnológica mais imediata, mais prática, sim. E, no caso da matemática especial, ligada a algumas componentes filosóficas do movimento da matemática moderna. Então, Eric, eu acho que hoje os professores são outros, eu acho que o momento é outro, eu não acho que isso deva acontecer. Eu sim, simpatizo muito, concordo muito com o que Helena falou, desse posicionamento. Na verdade, tem mais a ver com uma forma de se relacionar com a escola. As pessoas talvez busquem isso, até os próprios, né, as unidades federativas busquem esse tipo de parceria por causa disso, Helena, porque elas não estão conseguindo realmente dar conta de seguir, né, diante da violência, da guerra, né, que há sendo posta aí. É isso. Maravilha. E, Helena, a gente está chegando aqui no final do programa, os amigos estão chegando agora aqui. Um monte de gente perguntou, Helena, acho que é recorde aqui de perguntas. Temos 5 páginas de perguntas aqui. Está com a bola toda. Dona Helena Singer está com a bola toda. Que prazer. Pode me mandar todas as perguntas que não der tempo de responder aqui e a gente continua. Maravilha. Depois eu vou aqui consolidar tudo e mando para você também, para você guardar. Então, por fim, Helena, eu queria te perguntar o seguinte: você é vice-presidente na América Latina da juventude da Ashoka, não é isso? Isso. E aí, você pode falar um pouco da Ashoka pra gente? Pessoal que não conhece. Eu olhei no site, vi iniciativas muito, muito bacanas, assim. Achei bem legal. A Ashoka é uma organização mundial, né? Está em 40 e poucos países e já tem mais de 40 anos. É uma organização que historicamente constitui o campo do empreendedorismo social, né? Começou a falar disso ainda nos anos 80, buscando e reconhecendo pessoas que enfrentavam questões sociais de uma maneira que mudavam uma parte do sistema, né? Então, por exemplo, dar um exemplo, aqui no Brasil, o primeiro empreendedor social reconhecido foi Chico Mendes. Ele criou uma forma de enfrentar a questão da ambiental a partir de uma estratégia em relação à comunidade, né, com as reservas extrativistas. Então, esse é um tipo de exemplo do que é o empreendedor social, é alguém que transforma o sistema a partir de uma lógica inovadora. E a Ashoka trabalha nisso, continua trabalhando, fazendo busca, reconhecimento e articulação numa comunidade global dos empreendedores sociais. Aqui no Brasil são mais de 300, no mundo chega a perto de 4.000, mas nos últimos 10 anos a Ashoka vem trabalhando numa visão de que o mundo já mudou numa velocidade grande, uma velocidade de transformação que é tão intensa que a transformação é a regra agora, né? E nesse mundo em constante transformação, todas as pessoas têm o poder de transformar. As tecnologias possibilitam isso, né? É possível, inclusive para as crianças, fazerem a transformação. Não estamos dizendo que todas as pessoas podem ser empreendedores sociais, mas todos podem transformar a favor do bem comum. Há recursos e tecnologias que possibilitam isso hoje. O que a gente precisa fazer é criar um movimento para que isso aconteça, e especificamente no que tange às novas gerações, a gente precisa que as crianças, desde cedo,
desenvolvam a empatia da forma como eu descrevi aqui, sim, e os jovens reconheçam, exercitem essa capacidade de transformar, para que eles se reconheçam como agentes de transformação. A gente não sabe que tem essa capacidade até a gente ter essa experiência, que a gente faz alguma coisa que efetivamente tem um efeito social, um impacto social. E se as escolas não demandam isso dos jovens, se as famílias não esperam que os jovens façam isso, e se pelo contrário eles são cobrados para tirar notas em provas, sequer eles mesmos sabem que têm essa capacidade. Então a Ashoka vem trabalhando nos últimos anos fortemente para que haja esse movimento em que todas os jovens e as crianças tenham a oportunidade de desenvolver essas capacidades de fazer a transformação. Né? Por isso vem trabalhando não só com o campo dos empreendedores sociais, mas também com secretarias de educação, com faculdades de educação, com produtores de conteúdos, editoras, mídia, enfim, com todo mundo que é capaz de transformar mudanças, a demanda social, né, para que os pais, os professores e os jovens queiram essa formação, queiram essa prática, queiram essa oportunidade de realizar o seu poder de transformação pelo bem comum. Maravilha, muito bacana. Pessoal que quiser conhecer, a Ashoka é ashoka.org, não é isso? O site? É ashoka.org, aí tem uma forma de buscar, por exemplo, os empreendedores sociais por país, e a gente tem alguns links para algumas campanhas, por exemplo, Jovens Transformadores Ashoka são pessoas de 13 a 20 anos, que já realizam essa capacidade transformadora. Nós temos 9 no Brasil e é possível conhecer eles a partir de um link que tem no site da Ashoka e no YouTube, que chama Lead Young. Como é? É Lead Young, tá. Em inglês, né? Porque é uma comunidade global, né? São jovens do mundo todo. Tá, eu vou colocar, se você me permitir, esses links todos nos comentários do vídeo no YouTube. Ótimo. Tá legal? Tá perfeito. Maravilha. Então, Helena, pessoal, queria agradecer a presença de todos. A gente está chegando no final do nosso primeiro programa do Seminário de Formação de Professores. Lembrando o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, na semana que vem eu converso com o professor Wagner Valente sobre a história da educação matemática, história do currículo, e também do livro didático. A gente vai falar um pouco mais sobre a dimensão histórica do que aconteceu desde o início do século passado até os dias de hoje, e a gente vai percorrer um pouco esses 100 anos discutindo como que essas mudanças em prescrições, em posicionamentos curriculares afetaram as escolas. Então a ideia é a gente refletir um pouco, né, sobre essa história, e a gente agora pensar um pouco diante da base o que pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Helena, eu me sinto lisonjeado por você ter aceitado. Muito obrigado, querida. Foi um prazer imenso. Sou um grande admirador seu já há muito tempo. Você que não sabia. Mas é muito bom poder estar aqui com você, compartilhando esse espaço, tá bom? Eu te agradeço, Carlos. Eu agora virei uma admiradora também. Não sabia, sinceramente, nem que existia uma matemática humanista. Eu, como uma típica humanas com dificuldades na matemática, fiquei felicíssima de conhecer. Já estou divulgando porque achei incrível. Parabéns também por todas essas suas iniciativas. Obrigado, querido. Olha só, a matemática humanista tem até caneca, Helena. Olha só. Eu fiz uma caneca com a matemática humanista, e as pessoas que assistem a matemática humanista desde o ano passado, elas querem essa caneca a todo custo. Mas eu também quero. Depois eu vou ver se eu mando umas canecas dessa aí, de presente. Tá bom, Helena? Então, olha, muito obrigado. Boa noite para você. Pessoal, então até semana que vem, o meu papo com o professor Wagner Valente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Seminário de Formação de Professores. Um abraço para vocês, até lá. Tchau, tchau, Helena. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Tchau.